Aí, ó. Ele gosta. Entra, vai ali dentro. Esquece. Esqueça tudo. Vambora. Será que tem mulher? Será que tem mulher? Bom, o que a gente acabou de ver aqui é a futura esposa dos conservadores, a futura esposa dos miquéias da igreja. É triste, mas é verdade. São várias digníssimas indo para o abate, para a cama do MC Davi Paiva após um dos shows dele. São digníssimas que estão ali apenas para serem usadas. Elas sabem exatamente o que estão fazendo, ninguém ali é inocente. Veja as roupas delas, são roupas feitas para provocar e despertar o interesse por intimidade em um homem. E elas estão indo justamente para isso. Não tem ninguém ali inocente, que não sabe o que está acontecendo, que não sabe o que está fazendo, mas posteriormente, daqui a algum tempo, quando grande parte da beleza passar, elas vão começar a falar para os quatro ventos: eu era usado, eu me sentia usada, quando isso simplesmente não é verdade. Eu quero fazer um apanhado de algumas questões que nós já tratamos anteriormente. A primeira delas é o seguinte: existem dois tipos de digníssimas. Nós já conversamos sobre o complexo da Madonna e da tuta, né? Que foi como foi postulado por Freud. Existem digníssimas para uma noite, prosti, e digníssimas para uma vida, Madonna. Madonna não tem relação com a cantora, mas é em alusão à perfeição da Virgem Maria. Por incrível que pareça, os homens progressistas conseguem entender muito naturalmente essa divisão das digníssimas. Os conservadores não. Um homem conservador, ele acaba confundindo os comportamentos e características de uma digníssima de uma noite só e ele a quer para a vida toda. Eu vou falar uma coisa muito dura aqui, mas é verdade. O conservadorismo, quando não devidamente, corretamente ensinado, torna os rapazes cornos. Facilita que eles se tornem, que sejam traídos. Por quê? Muito simples. Porque eles vão querer ter na vida, para um casamento, uma digníssima que é por uma noite apenas. As digníssimas que mais estiveram no carrossel, ele acredita que é uma ótima digníssima para um casamento, que ele vai resgatá-la e ele vai sofrer muito. Por isso que antes de você ensinar conservadorismo, você precisa ensinar o jovem a ser homem. Quando ele sabe ser homem, o conservadorismo pode ser ensinado, pois vai estar em cima, né, de uma base fundamental, moral, viril, que vai ensinar o jovem a fazer as coisas corretas em sua vida. Se você não ensinou inicialmente ele a ser homem, ele vai ser apenas um gado. Ensinar conservadorismo a rapazes que não têm essa base viril estabelecida, ele se torna gado. Isso vai acontecer com muita naturalidade, e as digníssimas sabem disso, por isso que todas elas correm para a igreja com uma forma de limpar o passado. Uma outra questão que eu quero trazer aqui também é que o conservadorismo, quando não ensinado também corretamente, leva os jovens rapazes a se tornarem padrastos. Mais uma vez, quando você não tem as bases fundamentais do que é ser um homem, os rapazes eles têm uma chance gigantesca, principalmente pela ausência paterna na própria vida, de assumirem compromissos com digníssimas que tenham filhos de outros homens. Eles se tornam padrastos imaginando que eles vão oferecer para a criança aquilo que eles mesmos não tiveram na vida, que é um pai presente. Eles abandonam a ideia de formar suas próprias famílias e ter seus filhos para resgatar digníssimas que tenham filhos de outros homens. Esse é um dos grandes erros e é sobre isso, sobre essa fraqueza masculina que elas se apoiam para conseguir o que elas querem. Existem alguns conceitos também que são importantes a gente entender. As digníssimas não perdoam traição. Normalmente elas não perdoam. Os homens são aqueles que têm uma tendência gigantesca a perdoar a traição. Nós temos vários estudos que comprovam tudo isso que eu estou dizendo aqui desde o início. E por que as digníssimas não perdoam a traição? Porque o que mais incomoda elas é o desvio de recursos que deveriam ser destinados a ela para outra digníssima, para os filhos de outra digníssima. Apenas as digníssimas narcisistas são aquelas que tendem a perdoar traição. Talvez você não entenda, afinal de contas a gente pensa, mas a narcisista deveria ser aquela justamente que nunca iria perdoar a uma atitude que vá contra a autoimagem dela de perfeição, não é verdade? Não é bem assim. Porque a narcisista não está interessada no homem e nem no relacionamento. Ela está interessada tão somente nas coisas que ela pode adquirir desse homem. Então,
Contanto que o homem continue dando tudo o que ela quer, ela aceita que eventualmente esse cara poderia ser que ela vai perdoá-lo. Claro que elas não vão falar publicamente isso. Mas então elas criam toda uma mítica de que as digníssimas perdoam porque elas têm um amor sincero. Não, elas não perdoam, mas são as narcisistas que perdoam porque elas não querem o relacionamento, elas não querem o cara. Tanto faz, tanto fez, elas só querem aquilo que o cara pode fornecer a elas. Contanto que ele forneça, elas aceitam qualquer tipo de comportamento deturpado dele. É por isso que muitas delas aceitam, elas preferem dividir o alfa do que ter um beta exclusivo, porque o beta não tem o que oferecer, não tem o que adicionar na vida delas em termos de materiais ou sociais. Então elas preferem estar com um cara de alto status, desde que esse cara possa dar igualmente os recursos dele para todos. E é o que nós estamos vendo aqui. Elas aceitam estar em um ambiente extremamente competitivo contra outras digníssimas e saber que ela esperar apenas a sua vez para ser usada por esse cara, desde que elas possam receber alguma coisa que seja muito mais do que elas conseguem pelo próprio esforço ou conseguem normalmente. Então elas aceitam naturalmente dividir o alfa do que ter um beta exclusivo. E elas vão, sorriso, elas vão com toda a felicidade, sabendo exatamente o que elas estão fazendo. Eu vou falar uma coisa aqui muito dura, mas nem todo mundo merece uma segunda chance, porque essa pessoa não quer de fato uma segunda chance, ela quer apenas encobrir os seus erros. Existe uma diferença fundamental entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele engloba uma mudança total de vida, uma mudança de hábitos, de pensamento, de comportamento, uma forma de compensar os erros do seu passado. Isso é muito diferente do remorso. Essas digníssimas aqui, elas podem sentir remorso, não arrependimento. O remorso é a frustração e raiva de ter sido pego e sofrer consequências pelas atitudes e erros do passado. Mas, enquanto uma pessoa que realmente encontrou um arrependimento, ela fala, realmente eu errei. Eu cometi um erro e não quero cometer mais. Mas eu fiz tudo isso de verdade. A digníssima que tem remorso é aquela que tenta esconder o seu passado, ela tenta impedir que as pessoas saibam o que ela fez. Porque ela não está arrependida, ela está apenas frustrada, porque ela foi pega errando e está frustrada porque ela sabe que vai existir consequências sobre as atitudes dela. Você acha que uma digníssima que tem uma vida dessa forma consegue uma mudança tão fundamental que ela deixe de se sentir assim? Impossível, cara. É impossível e a vida é sua. Se você quer acreditar nesse tipo de mudança, nesse tipo aqui de digníssima, você tem carta livre para fazer o que você quiser na sua vida. Eu te respeito e eu não vou falar nada contra você. Entretanto, eu marco a minha posição aqui. É impossível. Essas pessoas não estão atrás de mudança sincera na vida. Elas estão apenas tentando lucrar de alguma outra forma. Quando uma pessoa empreende uma mudança muito drástica em muito pouco tempo, na verdade o que ela quer é encontrar uma nova forma de continuar ganhando dinheiro, de continuar tendo relevância, de continuar sendo o centro dos holofotes. Se antes ela era a mais conhecida por causa dos pecados que ela praticava, agora ela quer ser a mais conhecida, mas pela redenção que ela encontrou em Jesus, quando ela não encontrou em Cristo. Ela apenas tem uma vida tão promíscua quanto. Ela vai continuar tendo as mesmas atitudes dentro da igreja. São fatos? Ah, mas eu não quero acreditar. Mais uma vez, você é livre. Que Deus abençoe você e você faça o que você quiser, cara. Só que eu não vou acreditar em bobagem dessa e eu ensino para as pessoas. Não acredite, porque isso aqui é cilada. Isso aqui é cilada do diabo da sua vida, irmão. Não é bênção não, cara. Um problema que nós temos é que existem bons rapazes na igreja. Existem bons rapazes dentro do conservadorismo. Rapazes bons, de bom coração, e eles passaram a vida toda ansiando por um tipo de digníssima. E sempre foram rejeitados por elas. Então, de repente, essa digníssima que ele passou a vida toda esperando uma oportunidade com ela, reaparece no caminho dele. Agora se dizendo convertida. Querendo um homem que cansou de moleque, igual que é um homem de verdade. Você realmente acha que o Miqueinha vai conseguir resistir a isso? Nem não vai. E eu vou falar uma coisa aqui muito dura. Nós falamos muito sobre o inverno feminino. Provavelmente o inverno feminino nunca vai vir. Nunca vai vir. Porque nós temos uma sociedade de homens fracos,
que homens que aceitam a digníssima depois de ter feito qualquer barbaridade. E esses homens sempre vão estar dispostos a assumi-las. E elas sabem disso. Algumas, sim, vão sofrer pela ausência masculina. Vão sofrer muito mais porque momentaneamente elas não têm mais a atenção que elas estão acostumadas a ter do que sofrer por causa da solidão pro resto da vida. Sempre vai ter um Miqueinha. Sempre vai ter um rapaz ansioso, esperançoso de se encontrar e ter a oportunidade de se relacionar com uma dessas aqui. Porque foi o sonho dele. O inverno, muitas vezes, se transforma, e eu estou sendo muito sincero com vocês agora, né? Essa ideia de inverno muitas vezes se transforma numa esperança de nós vermos as pessoas erradas sendo punidas, sofrendo as consequências. Mas a verdade é que a maioria delas não vai sofrer nada. A maioria delas vai encontrar redenção. Não por arrependimento genuíno, mas porque sempre vai ter um bom rapaz disposto a aceitá-las do jeito que elas são. Isso é uma coisa que nós devemos pensar.